a todos, eu sou Larissa Miller Gomes, eu sou oncologista clínica do Grupo Oncoclínicas de São Paulo e eu estou aqui hoje com o meu colega. Matheus, é um prazer estar aqui com a Larissa hoje. Sou o Matheus Marinho, oncologista também do grupo, trabalho no Rio de Janeiro. A gente veio hoje conversar um pouquinho com vocês sobre os highlights do dia, né? A gente está aqui em Chicago hoje, na ASCO 2024, e é um prazer estar presente aqui para poder falar um pouquinho com vocês, compartilhar tudo aquilo que a gente viu de que é importante, que pode mudar a prática clínica, ou então que sejam perspectivas aí nos próximos anos sobre o tratamento dos nossos pacientes. Não, Larissa? Com certeza. E esse dia foi marcado por vários estudos importantes. Eu acho que, como o Matheus comentou, é uma oportunidade única a gente estar aqui. E a gente gostaria de dividir, então, 4 grandes áreas agora nesse cast que a gente vai ter com vocês. Então, a primeira área que a gente vai começar vai ser justamente da área de geniturinário. Teve alguns estudos aí bem importantes. Você quer comentar o primeiro estudo, Matheus? Acho que foi aquele estudo com câncer de úreco, né? A gente sabe que é um tumor raro, mas que teve alguns resultados aí diferentes, né, do que a gente tinha habitualmente de tratamento. Perfeitamente. Esse primeiro estudo de pacientes com câncer de úreco, a gente sabe que são pacientes com uma certa raridade de achar, uma histologia bastante complicada de incluir em estudos, daí a dificuldade até de fazer grandes estudos para poder avaliar benefícios de tratamento nesses pacientes. E hoje foi apresentado um estudo de fase 2 com a utilização de FOLFIRINOX, né, tentando trazer até um pouquinho dos pacientes do TGI, que a gente sabe que tem benefícios para esses pacientes. E será que os pacientes com câncer de úreco também poderiam apresentar com o uso de FOLFIRINOX, que a gente sabe que o padrão de tratamento hoje é com FOLFOX? O estudo foi positivo, sim, com aumento de taxa de resposta, com aumento de sobrevida livre de progressão. Apesar de ser um estudo pequeno, em função daquilo que a gente disse, da dificuldade de encontrar esses pacientes mesmo, acredito que seja um estudo que possa mudar a prática clínica aí nos próximos meses e com resultado bastante animador, apesar da gravidade da doença, da histologia não tão comum. Mas acho que é um estudo importante que pode mudar os próximos passos assim, do tratamento desses pacientes. Acho que outro estudo importante também, ainda continuando na área de geniturinário, falando um pouquinho de rim agora, né? Outra histologia bastante rara de achar. A gente sabe que os pacientes com câncer renais células claras são os mais comuns. E Uhum. outras histologias, como papilífero, cromófobo, são pacientes muito difíceis de encontrar, então também são difíceis de ser incluídos em É. estudos prospectivos. E hoje foi apresentado um estudo com pacientes com câncer cromófobo, que é um subtipo que representa aí de 5 a 10% mais ou menos dos pacientes com câncer renal. E é um estudo bastante interessante porque ele dividiu em 4 grupos a utilização de tratamento desses pacientes. Um grupo receberia imunoterapia com algum TKI, outro grupo receberia monoterapia isolada, outro grupo receberia duetos de imunoterapia e outro grupo receberia monoterapia direcionada só para algum TKI. E após a análise desses pacientes, o que ficou bem claro foi que os pacientes que recebiam terapia combinada, seja imunoterapia com TKI ou imunoterapia, eles foram melhor, tanto para a taxa de resposta quanto para a sobrevida livre de progressão. Apesar de ser um estudo pequeno, com poucos pacientes, foram incluídos somente 99, em função de tudo aquilo que a gente sabe da dificuldade de achar esses pacientes, talvez seja mais um dado que a gente tenha para poder, mais uma estratégia diferente para poder tratar essa histologia que é tão difícil e a gente sempre que chega no consultório a gente fica com uma certa dificuldade como tratar. Então, achei o estudo bastante interessante. Continuando na mesma pegada de pacientes com câncer renal, falando agora das células claras, né, que são histologias um pouco mais prevalentes. E aí, se você quiser comentar um pouquinho também. Não, eu acho que esses 2 primeiros que você trouxe são extremamente importantes, apesar de serem tumores raros. A gente sabe da dificuldade que é em nossa prática clínica em achar um benefício para esses pacientes. É um E desafio. também, porque eles têm um comportamento diferente do usual, né, diferente do tumor de células claras mais comum, por exemplo, que nem o cromófago, e no caso do úrico, extremamente raro. É, Eh, em os pacientes com células claras, que são aqueles que têm uma prevalência um pouco maior, os estudos são bem mais comuns, a gente toda hora vê um estudo novo aparecendo, e a uhum. gente já está bem acostumado a tratar esses pacientes. O principal estudo nesse cenário, que eu acho que mudou a prática mesmo, foi o CheckMate 814 para pacientes com câncer de células claras com uso de nivolumab e ipilimumab. E o que esse estudo mostrou é que para pacientes com risco favorável, talvez não existisse um benefício de fazer imunoterapia, tanto Uhum. que a droga é aprovada para pacientes com risco intermediário e risco desfavorável. E hoje foi apresentado um novo estudo também, bastante interessante, que eles pegaram um subgrupo desses pacientes de bom prognóstico e classificaram como muito bom prognóstico. Quais seriam esses pacientes? Seriam aqueles que tiveram um diagnóstico
e aí o início do tratamento em até 3 anos. Seriam pacientes que não tinham meta visceral em sistema nervoso central, fígado e osso, e também pacientes que tinham KPS aí de 90 ao 100%. Então, Uhum. eram pacientes realmente de muito bom prognóstico. E a pergunta é, será que esses pacientes precisam receber alguma terapia combinada, principalmente imunoterapia com TKI? Eles acabaram fazendo 3 coortes, sendo que uma coorte eles pegaram somente nivolumab e ipilimumab, imunoterapia combinada. A gente já sabia que pacientes de bom prognóstico não têm benefício. Pegaram uma outra subcoorte de pacientes que receberam imunoterapia com TKI, aí poderia ser pembro com lenva, pembro com avelumab Uhum. ou axitinib, e outra coorte somente com pacientes com TKI. Uhum. E o que foi visto é que depois de uma mediana de 2 anos de acompanhamento, os pacientes que receberam imunoterapia isolada nessa população de muito bom prognóstico, eles acabaram tendo risco muito maior de morrer pela doença. Então, foi até deletério o resultado desse estudo. E naqueles pacientes que receberam imuno com TKI ou TKI isolado, as curvas são bem sobrepostas. Aí a pergunta é, será que a gente realmente precisa oferecer imunoterapia para esses pacientes? Eu acho que a pergunta pode ser até outra. Será que esses pacientes precisam ser realmente tratados? Porque eles são uma população de muito bom prognóstico. Será que a Uhum. gente só não ficar acompanhando, seguindo esses pacientes seja suficiente? É um pouco complicado isso, porque os pacientes chegam querendo tratar. Essa conversa é bastante difícil no consultório quando a gente fala só em seguir uma doença potencialmente grave, metastática, mas é um estudo que eu acho que deixa bem claro que eles estão um prognóstico muito bom e talvez a gente super trate esses pacientes, sabe? Eu acho que o mais difícil é você individualizar o paciente e conseguir selecionar qual que é o paciente para cada tratamento adequado, né? Exatamente, Acho que essa é a maior exatamente, dificuldade no momento, né, para exatamente. esses pacientes. Fora que o tratamento sempre vem com toxicidade associada, toxicidade Claro, física, toxicidade financeira, então nunca está isento de riscos, né? com certeza. E agora, assim, para fechar a parte de uro, um outro estudo que a gente selecionou que bem interessante, com potencial mudança de tratamento nos próximos anos, com o uso da imunoterapia no cenário neoadjuvante de pacientes com bexiga localmente avançada. A gente sabe que o padrão de tratamento para esses pacientes é fazer uma quimioterapia neoadjuvante, seja com MVAC ou Cisgenza, seguida de cirurgia. E aí, caso o paciente não apresente alguma resposta patológica completa, a gente fazer um tratamento complementar com imunoterapia. Uhum. Então, eles estão tentando trazer essa imunoterapia para o cenário neoadjuvante, para ver se aumenta a taxa de resposta patológica completa, porque a gente sabe que isso está sempre associado com sobrevida global. Então, esse estudo que foi o Aura trouxe hoje o avelumab nesse cenário aí de neoadjuvância junto com o Cisgenza, ou então com MVAC. E o que o estudo mostrou para a gente no final foi que houve uma maior sobrevida livre de progressão e uma maior taxa de resposta completa com os pacientes que fizeram imunoterapia no cenário neoadjuvante. Um detalhe desse estudo que eu acho interessante é que os pacientes que não são inelegíveis à platina e que fizeram neoadjuvância, eles fizeram duas coortes. Um que fazia quimioterapia sem platina e um com a imunoterapia. E as curvas são bem sobrepostas, então talvez a gente não precise fazer quimioterapia nesses pacientes que não são inelegíveis à platina, e sim fazer só o avelumab neoadjuvante. No estudo de fase 2 ainda não deve mudar a prática clínica, mas acho que gera hipóteses e perspectivas para os próximos anos, com estudos de fase 3 com pacientes em maior quantidade e dados um pouco mais robustos. Com certeza. Mas, de novo, né, são dados, como você comentou, que a gente ainda precisa confirmar, e acho que o grande recado aqui da URO seria: os pacientes precisam de uma seleção melhor para o nosso tratamento, para a gente poder definir em tratamentos nos tumores mais frequentes. Naqueles tumores raros aí surgem algumas opções que podem ser bastante convidativas, né, se tornarem, acho que o tratamento padrão, acho que o FOLFIRINOX vai acabar sendo mudado aí a prática clínica para esses pacientes. Eu acho que o Volpirinox é importante a gente sempre lembrar da toxicidade que ele está Exato, aderente. Esses pacientes com câncer de úrico, eles são pacientes geralmente um pouco perfeito. mais idosos, apesar da mediana desses pacientes aqui do estudo serem de 54 meses. Mas a gente está acostumado a ver no consultório pacientes um pouco mais idosos, mais frágeis, então tem que tomar muito cuidado aí com esse Volpirinox, para a gente também não dar uma toxicidade maior do que o Fofox já oferece. Perfeito, perfeito. Acho que essas seriam as mensagens, né, da parte da geniturinária. Agora, o que você acha da gente falar um pouquinho de gineco? Podemos passar, sim. Podemos? Eu acho que para começar na gineco, eu destacaria o estudo do SOC1, que hoje teve a apresentação dos dados de sobrevida global desse estudo. Acho que, contextualizando, é importante a gente lembrar que no cenário platino sensível, a gente tem outros 2 estudos que já foram publicados. Um deles é o estudo do Desktop 3 e o estudo do GOG 213. Esses estudos, eles têm um resultado positivo e outro negativo, respectivamente,
Aqui o SOC, ele é um estudo que foi realizado apenas em centros chineses e incluiu pacientes de diversos centros, foi um estudo multicêntrico aberto e que priorizou o uso do modelo internacional deles chamado iModel. Ainda eles incluíram a avaliação por PET-CT para essas pacientes que foram inclusas no estudo e já tinha sido publicados os dados preliminares, né, de desfecho inicial, mostrando uma melhora de sobrevida livre de progressão para as pacientes que foram submetidas à cirurgia de citorredução de intervalo. É importante a gente destacar que na sobrevida global, esse estudo ele foi negativo quando olhamos toda a população inclusa no estudo, porém é importante a gente recordar que houve crossover e quando nós retiramos essa questão, essas pacientes que sofreram crossover, a gente vê um benefício de 21 meses para as pacientes que foram submetidas à cirurgia na redução de intervalo. E você acha, Larissa, Então, que mesmo com esse resultado vai mudar alguma prática, mesmo tendo não significância estatística? acho que não, pelo contrário, eu acho que ele vai reforçar que é necessário, sim, fazer uma cirurgia buscando R0, né? Os dois estudos que foram positivos, que foi o Desktop 3 e o SOC1, foram estudos que sempre buscaram R0, sempre considerando levar a paciente a R0. Ou seja, a seleção de pacientes aqui também é importante, né? Sim. Sempre que possível fazer uma avaliação completa, tentar levar essa paciente à mesa cirúrgica e se conseguir retirar tudo, essa paciente sim vai ter um benefício em sobrevida global, acho que isso não resta as dúvidas. E eu acho super importante a gente lembrar que aqui a gente está falando de pacientes platino sensíveis Exato, é um e não cenário platino resistentes, que de melhor prognóstico, exato. exatamente. Exato, e que no final essas pacientes hoje em dia vão ter outras opções terapêuticas que têm vindo ao longo do tempo, né? A gente tem melhorado cada vez mais o nosso tratamento sistêmico com as terapias de manutenção e a gente sabe que esses pacientes têm um potencial resgatável. Acho que essa é a grande importância da gente destacar para esse estudo e além disso, ele teve a sua publicação sendo realizada hoje mesmo, né? O artigo completo on demand, né, para quem quiser ler esses resultados. Eu acho que o cenário de platino resistência é que ainda é bastante desafiador para a gente, né? Poucos estudos recentemente um estudo positivo com mirvetuximab, mas ainda com muito difícil implementação. Então acho que o ovário ainda é um desafio muito grande para o tratamento das nossas pacientes, principalmente quando a gente fala no cenário de platino resistente. Mas cada vez mais puxando também drogas como é, conjugados também nesse cenário de doença metastática. Então, então acho que é um resultado interessante esse que não muda a prática, mas que reforça o benefício de fazer essa redução para esses pacientes. Exato. E aí a gente teve também mais cedo a apresentação de outros estudos, dentre eles um que avaliou o uso de bevacizumab em associação à ciclofosfamidoral no contexto de platino resistente agora, e aqui buscando um aumento da taxa de resposta. E o que a gente viu foi que sim, houve uma taxa de resposta interessante de 40% para essas pacientes. E lembrando que o PFS nesse cenário ele é muito pequeno. Com esse estudo foi alcançado 4,6 meses com a combinação, mostrando que essa pode ser sim uma intervenção factível para essas pacientes, que muitas vezes a gente acaba chegando nesse cenário e a gente não tem muito o que oferecer, né? De mãos atadas, essas pacientes chegam bem, às vezes, né? Com condição de tratamento, e a gente fica de mãos atadas sem ter muita carta na mão para o que oferecer para elas. Exato, exatamente. E acho que eu destacaria também que a gente teve algumas novidades assim em tumores menos frequentes, né? Também teve aqui, ainda falando no cenário platino sensível, o estudo CAPRI, que foi um estudo de fase 2, que avaliou a combinação de um ATR com inibidor de PARP, mostrando que essa é uma combinação que tem um certo grau de atividade para essas pacientes. E outra combinação que eu destacaria aqui seria no câncer de endométrio, o uso de abemaciclib com fulvestranto para pacientes que não precisavam ter sido submetidas a algum tratamento prévio ou que já tinham recebido pelo menos um tratamento prévio. Esse estudo também pequeno mostrou uma taxa de resposta aí interessante para as pacientes, exceto para aquelas com alto número de cópias, que a gente sabe que tem um prognóstico muito ruim e uma taxa de resposta muito pequena, uma vez que elas muito raramente apresentam a receptividade a presença dos receptores hormonais, né? É químio mesmo, não tem jeito, né? Não vai ter jeito. Infelizmente, não teve nenhuma novidade nesse cenário.
E acho que a gente podia passar para um outro grande grupo que teve bastante destaque, que foi o grupo do pulmão, né? Perfeito. A gente teve alguns estudos com pacientes com câncer de pulmão não pequenas células, com Carras mutado, né? Isso, exatamente. Eu trago o estudo Crystal 12, que foi apresentado hoje também aqui no cenário de pacientes com doença metastática não pequenas células, que mostrou, na verdade, o estudo tentava comparar o benefício do adagrasib com o docetaxel na segunda linha de pacientes já previamente tratados. E poderiam, inclusive, ser inclusos nesses pacientes que aqueles que já receberam imunoterapia. E o que mostrou foi uma taxa de resposta de 31% a favor do adagrasib e uma duração de resposta de 8 meses. Os dados de sobrevida global ainda são imaturos nessa população, mas esses dados suportam sim o adagrasib como padrão de tratamento para a segunda linha nesses pacientes que têm o Carrasco-12C mutado, em comparação com a quimioterapia, que geralmente a maioria deles acabavam recebendo docetaxel. Ainda falando dos pacientes com Carrasco-12C, foi avaliado também no estudo de fase 2 muito interessante, que talvez mude a prática nos próximos anos, que é o Code Break 101. Nesse estudo, os pacientes receberiam o sotorazib, que é um outro inibidor da via, associado à quimioterapia. E aí a quimioterapia seria carboplatina e pemetrexed, e esses pacientes então receberiam junto a carboplatina e pemetrexed, junto com o sotorazib, e depois uma manutenção com sotorazib e pemetrexed. É um estudo de fase 2, com poucos pacientes ainda, foram 58 pacientes, mas que mostrou, sim, um potencial benefício da combinação desse TKI, uma taxa de resposta chegando aí a quase 70%, uma duração de resposta de quase 12 meses e também uma sobrevida de progressão também de quase 12 meses. Como eu disse, ainda é um estudo de fase 2 e existe o estudo de fase 3 que está em andamento, que é o Code Break 202. Então, provavelmente aí nos próximos meses ou anos, a gente deve ter atualização desse estudo com um potencial benefício de mudança da prática clínica. E falando agora ainda de pulmão, mas num cenário de segunda linha em pacientes que não têm nenhum tipo de mutação específica, eu trago um estudo que é o sacituzumab govitecan em comparação com o docetaxel nesses pacientes metastáticos. E de forma bem resumida, o estudo não foi positivo, até numericamente superior a favor do SACI, mas sem significância estatística. E também é sempre interessante dizer com toxicidades bastante diferentes do que a gente está acostumado com a quimioterapia. E muita gente às vezes não tem nem como, não tem manejo mesmo e hábito de manejar essa droga que é relativamente nova na oncologia e a gente sabe que é difícil acesso, né? Principalmente no SUS, a gente Com ainda não tem. certeza, certeza. Então, é um estudo que não muda a prática, mas foi uma comparação interessante, que a gente tem trazido muito esses conjugados para a oncologia, né? Exato. E eu acho que tinha uma esperança de um potencial benefício que infelizmente não mostrou. Acho que de pulmão é isso que a gente trouxe de mais importante, pelo menos de hoje, né? Que foi, que Sim, foi, que foi sim. mostrado. E a gente poderia, já que a gente está falando do SACIs, Trastuzumab, puxar para a mama, que teve um estudo também que É, acabou trazendo ele, né? por acaso a gente acabou de sair da sessão da mama e nessa sessão a gente teve a apresentação do SACI-IO, que foi justamente a associação do ADC em combinação com a imunoterapia para as pacientes com câncer de mama. E o que a gente viu foi um resultado extremamente negativo, né? Um banho de água fria. A gente estava numa expectativa gigante que essas pacientes tivessem alguma resposta com o uso do ADC em associação à imunoterapia. E, infelizmente, a gente não teve nenhum benefício, nenhum acrescento aqui em termos de sobrevida e muito pouca taxa de resposta Isso foi para as frustrante hoje, né? pacientes, né? Esse foi um resultado que a gente não estava contando aí que fosse tão negativo. Verdade. Acho que ainda sobre os ADCs, vale dizer que a gente vai ter amanhã a apresentação do Destiny Breast 06, que é um estudo que a gente está esperando, com uma expectativa grande, e a gente tem também agora acontecendo a apresentação do Destiny Breast 07, que foi a avaliação de expansão de dose, né, do TDXD em monoterapia, e TDXD mais pertuzumab. E o que a gente viu, acho que o recado que fica aqui para vocês, para as pacientes HER2 positivas, é que a gente não teve um acréscimo de toxicidade quando utilizando a combinação, que era algo que eu estava na dúvida se fosse apresentar ou não, né? Tanto pneumonite do lado do ADC, quanto diarreia do lado do pertuzumab. E felizmente a gente conseguiu ver que foi algo tolerável. E também destacar aqui que a gente teve, não é um estudo tão grande, né? É um estudo com 75 pacientes apenas. O DB09 está rolando e a gente vai responder essa pergunta. Exato, E você pensou que vai ser positivo, né? Acho que exato. sim, Acho acho que que sim. sim, acho que sim. Vamos ter que ver o que vai acontecer. Ainda na mama, eu destacaria um outro estudo que trouxe o uso do inibidor de ciclina
após progressão de inibidor de ciclina, aqui no caso o abemaciclib mais fulvestranto versus fulvestranto, que é o estudo do pós-Monarch. A gente já tinha o estudo do PADA-1, que foi apresentado anteriormente, mostrando aí um benefício, né, muito pequeno, mas ele utilizava o uso do ctDNA, né, como forma de guiar ou não essa indicação. E aqui no estudo do abemaciclib a gente teve alguns resultados positivos. Acho que vale destacar que a grande maioria das pacientes que tinham utilizado inibidor de ciclina previamente foi aquelas pacientes que utilizaram palbociclib, né, quase 60% da população tinha usado palbociclib, 33% ribo e apenas 8% abemaciclib. E a gente teve também algumas avaliações genômicas que mostraram aí que as pacientes com mutações do SR1 ou PIK3CA não tinham muita interação com essa resposta. Esse estudo, Né? eu, bem sincero, minha opinião pessoal é que não vai mudar muito a prática, né? Não fiquei muito empolgado com esse resultado. Quando a gente vai olhar a análise de subgrupo, com todas as ressalvas que a gente faz quando faz uma análise de subgrupo, a gente viu que os pacientes que receberam ABM-RIBO não tiveram tanto benefício assim para receber o ABEMA pós-progressão, e sim aqueles pacientes com RIBO, com palbo, que puxaram bastante a curva, mas acho. E principalmente aquelas pacientes que têm a mutação. A gente vai acabar oferecendo para ela um inibidor da via na segunda linha. É que eu acho que o que surgiu aqui foi porque a segunda linha ela acaba sendo uma incógnita pra gente, né? A gente tem muita opção, mas ao mesmo tempo a gente vê que as taxas de respostas das nossas pacientes são completamente diferentes, né? A gente está lidando com uma população totalmente heterogênea. Exatamente. A gente tem o SR1 mutado, a gente tem PIK3CA mutado, a gente tem pacientes que não respondem a nada do que a gente faz, então é algo muito heterogêneo. E como conclusão, então, ele mostra que ele tem um aumento do PFS, mas como a gente estava comentando aqui, acho que vai ser para um grupo muito selecionado se isso se tornar frequente. E para finalizar, acho que eu destacaria aqui o Inavo 120, né, que foi um estudo de primeira linha com inavolisib associado a palbociclib mais fulvestranto versus versus placebo, né, com palbociclib e fulvestranto. E aqui a gente teve também um benefício de sobrevida livre de progressão para os pacientes que utilizaram uma combinação e atrasando também o uso da quimioterapia nessas pacientes. Acho que esse é o maior destaque que esse estudo traz, né, que a gente realmente pode utilizar combinações de várias vias para tratar as pacientes que são receptor hormonal positivo. Eu acho que é interessante nesse estudo a gente sempre destacar essas drogas novas, esses inibidores da via de CDK, nas vias da PI3K, principalmente a toxicidade, né? Que a gente ainda não tem muita mão dessas drogas e quando a gente vai ver o perfil de toxicidade é um pouco diferente do que a gente está acostumado com a quimioterapia ou outros TKIs, principalmente a hiperglicemia, que é muito comum nesses pacientes, né? E o estudo destaca que em algum momento foi difícil em alguns pacientes manejar essa toxicidade, e eles citam a hiperglicemia, diarreia e erupção cutânea como 3 principais toxicidades. Quando a gente vai prescrever essa medicação, a gente ficar um pouquinho mais atento, quando já for prescrever, encaminhar a paciente para endócrino, para ficar bem de olho aí na parte glicêmica. Então, é um resultado bom, acho que aplicável na prática, mas sempre com ressalva para a gente também tomar cuidado com as toxicidades que a medicação apresenta. E achei bacana também que ele reproduz aquilo que a gente já via, né, com outros inibidores da via, como o alpelisib, né? E lembrar que essa hiperglicemia, ela geralmente ocorre nos primeiros meses de uso, né? Já o rash, ele costuma ser algo mais tardio, mas que pode acontecer. Acho que esses seriam os principais destaques da mama também. Acho que foi isso, né, que a gente achou de mais importante, que a gente acabou presenciando aí durante o dia. Queria agradecer a Larissa por estar aqui comigo hoje nessa apresentação. A gente está muito feliz em estar presente aqui na ASP, junto com o grupo, representando o grupo também. É isso, né, Larissa? Queria agradecer mais uma vez ao Grupo Oncoclínicas, ao Matheus também que está aqui hoje comigo. Agradeço pela oportunidade e até a próxima. Até mais. Tchau, tchau.